Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Steak Cheia e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 5 de novembro, onde teremos aí rodada de Champions League aqui com 9 jogos durante a tarde e rodada de Brasileirão com 7 jogos à noite. Então vou trazer dois blocos de análises aqui para vocês nesse vídeo, o primeiro deles falando de Champions League e o segundo falando de Campeonato Brasileiro. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já convido você a se inscrever aqui, dar essa moral pra gente, deixa o like aqui no vídeo, se você gosta desse conteúdo, ajuda muito com que ele chegue a um número cada vez maior de pessoas e comenta aqui nos comentários quais desses jogos você pretende acompanhar e o que você pretende fazer em cada uma dessas partidas, beleza? Bom, vamos começar a nossa análise aqui pela Champions League, jogos às 14h45. O primeiro deles é Paphos, do Chipre, contra o Villarreal da Espanha. Temos aqui a equipe do Villarreal que, na La Liga, lá no Campeonato Espanhol, vem fazendo uma boa campanha, está na terceira colocação, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. Mas quando o assunto é Champions League, o time não vai muito bem. A gente tem aqui o Villarreal na 32ª colocação, com apenas um ponto no empate contra a Juventus. Na estreia, uma derrota para o Tottenham por 1-0 e na última rodada, uma derrota para o Manchester City por 2-0. O fato é que a campanha do Villarreal também é um pouco complicada nesse começo, porque pegou adversários muito difíceis, né? Tottenham, Juventus e Manchester City. Tem agora a chance aí de pontuar, né? Jogando contra um time teoricamente bem mais fraco aqui, que é o time do Paphos, que apesar de fazer a sua primeira participação na história aí, numa Champions League, o time do Paphos tem já 2 pontos, né? 2 empates aqui, um na estreia contra o Olympiacos em 0-0. Depois, na segunda rodada, perdeu de 5-1 para o Bayern de Munique, tudo normal até aqui. E na terceira rodada empatou contra o Kairat, também estreante aí na competição. Empatou em 0-0, ou seja, é uma equipe que só se envolveu em um jogo mais over, que foi contra o próprio Bayern, que é uma equipe muito over, coloca muita pressão e goleia seus adversários em quase todas as situações, né? Então o time do Bayern aí é um ponto fora da curva em relação ao volume de gols que marca aí e ao tanto a expectativa over nos seus jogos, né? Já o caso do Paphos aqui é uma equipe que, pela, de certa forma, a limitação do time a nível técnico, é uma equipe que joga um futebol defensivo muito aplicado. Então, os seus jogadores têm uma tendência a resguardar a posição, a manter a compactação das linhas para evitar dar espaços aos adversários e evitar que eles criem situações de gols aí contra o seu gol durante os jogos, né? Então, vale a pena a gente levar em consideração essa análise inicial aqui para assumir a possibilidade de que provavelmente o Paphos não vai jogar se expondo muito, né? Vai ser um time que vai jogar tentando aí manter pelo menos um empate em 0-0, como fez em 2 das suas 3 partidas até aqui. A gente tem a equipe do Villarreal com alguns desfalques importantes, né? O Cabanis de la Torre, que é talvez o principal jogador que vai estar ausente nesse time aqui do Villarreal, mas é um time bem perto do ideal aqui, né? Principalmente com o Gerard Moreno aqui, centroavante titular aqui, né? E alguns outros jogadores aqui, como o Pepe, por exemplo, que vem fazendo bons jogos aqui com a camisa do Villarreal. Então, a gente deve ver essa equipe do Villarreal tendo mais iniciativa, tendo uma postura aí de favorito, mesmo jogando fora de casa contra o Paphos aqui nessa primeira partida. Podemos pegar um back ao Villarreal desde que a equipe consiga neutralizar as situações de contra-ataque do time do Paphos. Eu acho que é bem possível que isso aconteça aqui, porque o time do Chipre não é, como eu falei para vocês, uma equipe de vocação ofensiva, tá? Vai tentar buscar por uma bola parada, por uma situação assim, bastante esporádica dentro do jogo. Acredito que poderemos ver aqui sim o time do Villarreal dominando ostensivamente essa partida a ponto de trazer pra gente uma leitura de back ao time favorito nessa situação, ok? Então, vitória do Villarreal é que se espera nesse confronto. Depois, ainda no mesmo horário, às 14h45, teremos Qarabag e Chelsea. Olho nesse time aqui do Azerbaijão, tá? O time do Qarabag já tirou pontos de equipes fortes aqui nessa fase inicial aqui de Champions League, né?
venceu o Benfica lá em Portugal por 3-2 na sua estreia. Na sequência, venceu também o Copenhague da Dinamarca, né? Venceu por 2-0. E na última rodada acabou perdendo para o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao que tinha perdido as 2 primeiras e aí precisou recuperar e foi muito eficiente para cima do Qarabağ. Mas é uma equipe que, mesmo perdendo, marcou gol contra o Atlético de Bilbao. É uma equipe que dá trabalho aí para os adversários, inclusive adversários da ponta de cima da tabela aí na Champions, né? Então vale muito a pena a gente ficar atento em relação à qualidade desse time do Qarabağ aqui. Vai enfrentar a equipe do Chelsea com odd de 1,36, odd do Qarabağ a 9. Aqui, como eu falei para vocês em outras análises, já falando, por exemplo, do time do Manchester City, do time do Arsenal, quando enfrentam adversários assim menos conhecidos, as camisas mais tradicionais da Inglaterra chamam muito dinheiro, muita liquidez a seu favor. Então aqui a gente vê novamente esse fenômeno no mercado, embora, obviamente, a qualidade e o momento, inclusive, do Chelsea é um momento de evolução do seu próprio jogo, né? Isso por si só deveria fazer com que a odd do Chelsea estivesse sim mais baixa, mas tem alguns desfalques importantes aqui, destaque pro Palmer, que ainda está fora, vai demorar para retornar. Já tem alguns jogadores importantes retornando de lesão aqui nessa equipe do Chelsea. No entanto, ainda é uma equipe que não está no seu melhor nível de futebol possível. O Chelsea ainda pode evoluir mais. E como eu falei para vocês, a equipe do Qarabağ é uma equipe perigosa, é uma equipe que não teme a postura dos adversários que tentam propor jogo. Então o Qarabağ ele sai para marcar mais alto, ele força o erro de saída de jogo das equipes que enfrenta. Então tem que tomar muito cuidado trabalhando aqui qualquer posição a favor do Chelsea nesse jogo contra a equipe do Qarabağ, que é uma equipe que pode surpreender aí times favoritos ao longo dessa competição, tá? Eu gosto de 2 mercados aqui especificamente. O primeiro é o ambas marcam a 1,75. Acho interessante esse mercado aqui. E o segundo mercado é o mercado de lei ao Qarabağ, né? Estar posicionado aí a favor de uma vitória do Chelsea ou empate, né? Sabemos que essa odd aqui ela já está quase no limite para a maioria das pessoas que buscam esse tipo de mercado, mas tendo aí a possibilidade de um ambas marcam com o Chelsea vencendo esse jogo, porém tomando pelo menos algum gol aqui da equipe do Qarabağ, tá? Na sequência vamos para os jogos das 17 horas, onde temos aqui 7 partidas. A primeira delas que a gente vai analisar é Ajax e Galatasaray da Turquia. O Ajax não vem mais praticando aquele futebol que a gente viu em temporadas anteriores, de autoridade técnica, de grande volume físico também. O time do Ajax hoje é uma equipe de terceiro escalão, digamos assim, do futebol europeu. Se a gente pegar aqui a posição na tabela, o Ajax é o lanterna da competição aqui, nesse momento, com 3 derrotas em 3 partidas, tendo tomado aqui 11 gols e feito apenas 1. Então, é uma performance realmente muito ruim da equipe do Ajax nesse começo de fase de liga aqui da Champions League, e vai pegar o Galatasaray, que vem de 2 vitórias seguidas, né? Perdeu na estreia para o Frankfurt por 5-1, porém na sequência venceu o Liverpool por 1-0 e depois venceu também o Bodo Glimt por 3-1. Então é uma equipe que, principalmente quando joga dentro da sua própria casa, consegue sim volumar e fazer resultado contra equipes aí de um nível competitivo interessante, né? Então, se a gente pegar aqui o Galatasaray, vocês vão ver que ele tem bons jogadores de nome aqui nos seus 11 iniciais. Destaque aqui pro Osimhen, que era jogador do Napoli, né? Foi contratado pelo Galatasaray aqui. Tem o Yilmaz, né? Outro jogador que é bom definidor, né? Tem bastante capacidade. O Leroy Sané, que era do Bayern de Munique, né? O Torreira da seleção uruguaia, né? Tem ainda no banco aqui, se não me engano, o Icardi. O Gundogan tá fora por lesão, mas ele, se estivesse bem, também seria titular nesse time aqui, provavelmente, né? Então, a equipe do Galatasaray tem bons jogadores, tem um time aqui, principalmente do meio para frente, com grandes qualidades individuais aqui, que pode sim colocar o Ajax numa situação complicada, né? O time do Ajax é um time que apela muito para a jogada de chuveirinho na área, tá? É um time que não tem muito
muito repertório de criação de jogada ofensiva e passa bastante dificuldade nos seus jogos aí, devido a falhas na transição também, onde perde bastante a bola em zonas perigosas do campo, armando contra-ataques aí para os seus adversários. Então, a tendência aqui é que a gente tenha o Galatasaray superior nesse confronto, tá? Acredito que essa odd aqui é uma odd boa para a gente trabalhar. Inclusive, lei ao Ajax seria a minha sugestão para esse jogo, levando em consideração que podemos até pegar um back ao Galatasaray aqui, se o time turco começar muito em cima esse jogo, tá? Essa odd aqui tem um bom potencial para correção de preço aqui na minha visão, ok? Seguindo em frente, então, a gente tem no mesmo horário Benfica e Leverkusen. Falando aqui do momento das duas equipes, a gente tem aqui o Leverkusen com 2 empates e 1 derrota. O Leverkusen empatou na estreia contra o Copenhague. Depois na sequência empatou contra o PSV da Holanda e na última rodada perdeu de 7-2 para o Paris Saint-Germain. Tá? Então o Leverkusen aqui precisa muito aproveitar essa oportunidade para poder conquistar sua primeira vitória na competição, tá? Mesmo jogando fora de casa, que vai enfrentar o Benfica, que é o penúltimo colocado aqui, 3 derrotas em 3 partidas. Se a situação do Leverkusen não é boa, do Benfica é pior ainda, né? Então a gente tem aqui uma equipe que já entra numa situação aí bem complicada, onde se não vencer esse jogo dentro da sua casa, que é a 4ª partida seguida, se não tiver um resultado positivo aqui, o Benfica vai ficar muito atrás aqui, muito distante da possibilidade de jogar a próxima fase aqui dessa Champions League, né? Com 4 derrotas seguidas, o time fica praticamente fora da possibilidade já de jogar playoffs aqui, porque a sequência de jogos também, a partir daqui, vai colocar o Benfica contra adversários de nível bem melhor que ele, inclusive, né? Perdeu aqui na estreia de 3-2 pro Karabag, perdeu na segunda partida pro Chelsea de 1-0 e perdeu depois pro Newcastle por 3-0, tá? Então, a tendência é que a gente veja aqui um jogo onde o Benfica, pela necessidade, tenha que se jogar muito mais ao ataque, né? Vai deixar a bola de contra-ataque pro Leverkusen, que tem uma boa mecânica de jogo nesse fundamento, né, de contra-ataque. Bons chutadores de longa distância também, né? Boa bola parada, então o Leverkusen tem aí possibilidades para conseguir criar situações que se tornem chances claras de gols aí ao longo desse jogo. Então o Benfica, mesmo dentro da sua casa, com o apoio massivo da torcida, vai sentir bastante dificuldade contra esse time do Leverkusen aqui. Acredito que a gente pode fazer alguma coisa, inclusive, em lei ao time da casa. Eu vejo o Leverkusen aqui com maior potencial para conseguir criar situações dentro desse jogo, tá? Então, embora pela necessidade, pelo ímpeto, em alguns momentos o Benfica vá para cima e tenha um pouco mais de volume no jogo, eu acho muito difícil que o Benfica consiga controlar a partida aqui contra o time do Leverkusen, que tecnicamente é um time de muita qualidade, tá? Então, leia ao Benfica, minha sugestão para esse jogo aqui. Depois, Bruges e Barcelona. Aqui a gente tem o time belga fazendo também uma campanha bem abaixo, né? Na verdade não é tão abaixo assim, ele é o último aqui, ele é o 24º colocado, nesse momento o último que pega playoff aqui, ainda nessa fase de liga, com 1 vitória e 2 derrotas aqui, venceu o Mônaco na estreia por 4-1, depois perdeu para a Atalanta e depois perdeu de 4-0 para o Bayern de Munique também. Como eu falei, o Bayern de Munique, né, sempre que pode enfrenta adversário um pouco mais fraco e goleia. O Barcelona venceu na estreia contra o Newcastle 2-1, depois perdeu para o Paris Saint-Germain por 2-1 também, e venceu o Olympiacos na sequência por 6-1. Então o Barcelona é outro time que, quando o adversário se expõe muito, quando o adversário comete muitos erros, o Barcelona costuma não perdoar e acaba goleando também. Aqui a gente tem um fator interessante que são alguns desfalques, vários desfalques importantes aqui na equipe do Barcelona, né? Gavi não joga, Dani Olmo não joga, Christensen não joga, o Pedri não joga, Rafinha não joga, o Ter Stegen não joga, Juan Garcia não joga e o Lewandowski não joga. Ou seja, mais de meio time aqui, metade do time titular fora por lesão. O Barcelona terá que contar aqui com jogadores que a gente já viu no El Clássico contra o Real Madrid, sentiram bastante dificuldade de um jogo mais complicado, né?
Vimos aqui, por exemplo, o Rashford quase não conseguindo jogar, o Lamine Yamal muito mal também contra o Real Madrid. A tendência é que na Champions League, contra um adversário mais acessível, o Barcelona consiga jogar melhor, tá? No entanto, esse preço do Barcelona aqui não tá tão interessante, não. Né? Esse preço aqui poderia estar próximo ali até de 1,60 por aí, mas entendo que essa odd do Barcelona aqui também está relacionada ao potencial do seu adversário, né? Se a gente pegar aqui, como eu falei para vocês, o Bruges lá é o 24º colocado, né? E vem fazendo uma campanha aí condizente com com as expectativas aí em cima dessa equipe nessa edição da Champions League, né? Odd de 5,50 aqui para o Bruges e 1,48 para o Barcelona. Podemos cogitar sim trabalhar um back ao Barcelona. No entanto, o time precisa estar produzindo muito ofensivamente e aqui a gente tem que prestar muita atenção no Lamine Yamal. Esse jogador ele tem que estar numa noite inspirada para a gente poder fazer alguma coisa a favor do Barcelona aqui, tá? Então, com a ausência do Lewandowski, com a ausência do Rafinha, ele será o principal protagonista do Barcelona e se ele não estiver bem, não vale a pena entrar a favor do Barcelona nesse jogo. Seguindo em frente, Inter de Milão e Kairat. Temos aqui a equipe do Kairat, lá do Cazaquistão, que está aqui na antepenúltima colocação com 2 derrotas e um empate. Tomou muito gol aqui nos jogos em que perdeu a equipe do Kairat, né? Na estreia 4-1 perdeu para o Sporting, na sequência perdeu de 5-0 para o Real Madrid e empatou em 0-0 contra o Pafos, que é um time que também está nessa mesma situação ali, é um estreante aqui na Champions, né? Então, a equipe do Kairat, jogando contra esses adversários da elite do futebol europeu, como é o caso da Inter de Milão aqui ainda, né? A gente tem um time que vai ser franco atirador, né? Não dá para imaginar de outra maneira. Essa odd aqui, ela tá proibitiva pra gente fazer qualquer coisa no match odd, 1,04 para a equipe da Inter de Milão e 41 para a equipe do Kairat. Não é odd pra gente fazer qualquer coisa no mercado. Então, se você pensa em jogar esse jogo aqui numa múltipla, fazer uma entrada aí para cumprir escadinha de escanteios que muita gente faz agora, finalizações, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado porque isso aqui acaba estragando um dia inteiro de trabalho sério aí, se vocês não tiverem atentos ao que esse time pode entregar em relação ao preço que está sendo oferecido por ele, tá? É muito provável, obviamente, que a Inter vá vencer esse jogo aqui. No entanto, essa odd de 1,04 aqui tá dizendo que o time vai vencer tipo 98,8% das vezes, tá? E não é isso que acontece. Então, fiquem de olho nesse tipo de cotação aqui, porque é uma cotação que justamente as casas de apostas arrastam você para colocar essa odd insignificante aqui em bilhetes que vão redar por causa de um jogo onde daqui a pouco a Inter não vai conseguir cumprir o handicap, não vai bater uma goleada ou coisa nesse sentido, tá? Então esse jogo aqui, a minha análise fica muito mais para vocês ficarem atentos aqui, não fazer besteira num jogo assim, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui Manchester City e Borussia Dortmund. Esses dois times já protagonizaram jogos muito, muito bons em Champions League anteriores, né? Vamos ver até aqui um pouco do retrospecto recente desse confronto aqui, ó. Na Champions League de 2022, 0-0, antes disso 2-1. Em 2021 eles se enfrentaram também, o Dortmund, o City venceu as 2 partidas por 2-1 também em 2021. Em 2016 ainda lá tinha o Lewandowski, os caras estavam no Dortmund ainda, né? O Dortmund bateu o Manchester City aqui por 1-0, isso aqui foi no Mundial de Clubes, exatamente, foi no Mundial de Clubes, sim. E aqui o Dortmund venceu também em 2000, aí já estamos muito para trás, né? 2012 é muito para trás. Enfim, essas equipes quando se enfrentam fazem jogos de bom nível, tá? Não necessariamente são aqueles jogos de 6, 7, 8 gols, tá? Mas essa é uma possibilidade que existe para esse jogo aqui. Se a gente pegar a odd de over aqui, antes de falar da odd principal aqui do confronto, vamos falar da odd de gols. O mercado espera um jogo muito movimentado aqui, com pelo menos 5 gols no jogo, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, a linha na verdade, com 4 gols no jogo, tá? A linha do 3,5 tá aqui a 2,10, essa aqui seria a linha principal desse jogo. Então o pessoal
o mercado que está apostando nesse confronto aqui, imagina um jogo aí com pelo menos 4 gols, tá? Então, é algo que essas equipes podem entregar pelo poder ofensivo que os dois times têm, pelo momento que as duas equipes estão vivendo de fazer muitos gols, né? A gente tem do lado do City aqui o Haaland numa fase completamente iluminada, a mecânica de jogo, a estrutura tática do City, ela acabou se formatando para aproveitar muito mais a característica do Haaland como centroavante terminal, um jogador que puxa contra-ataques em velocidade. O time do Manchester City, que era um time de colocar a bola na garganta do adversário, agora tem uma postura muito mais de jogo de conexão rápida. Então, esse fundamento do contra-ataque está sendo cada vez melhor explorado e executado pela equipe do Manchester City, principalmente pela figura do Haaland como jogador terminal lá na frente, né? A equipe do Dortmund também tem essa qualidade, também tem essa característica, né? O Guirassy, o jogador que joga no ataque aqui, também é um jogador que tem muito bom posicionamento, é muito bom de conclusão também. E tem dos lados do campo aqui jogadores extremamente rápidos, e eu dou destaque para o ADM aqui, que é um ponta esquerda, que joga como aquele ponta antigo mesmo, né? Faz o facão de vez em quando para finalizar também. Então, são jogadores aqui que tem bastante qualidade técnica, a gente pode esperar um jogo de alto nível aqui entre essas duas equipes, tá? 1,50 a odd do Manchester City, 6 a odd do Dortmund. Eu não gosto do back ao Manchester City aqui. É uma equipe que não tem dado aquele padrãozão de back, assim, a gente já ficou esperando por um gol que não veio do Manchester City em pelo menos uns 3, 4 jogos aí recentes, tanto na Premier League quanto na Champions também. Então precisamos ficar ligados no Manchester City, que já não é mais aquele time daquele padrãozão de back tão claro, tá? Então essa odd aqui, que a gente via o City jogando em casa há 2 temporadas atrás, por exemplo, essa odd ela estaria a 1,28, 1,30, né? Não mais que isso. Então agora a gente tem aqui um preço um pouco mais condizente com o que o City vem apresentando de futebol. O mercado já entendeu um pouco mais como que o time vem se comportando, tá? Então, resta a gente também ficar atentos nessa situação. E como eu mostrei para vocês ali, o mercado de gols pode ser uma alternativa para esse jogo também, ok? Depois temos Newcastle e Atlético de Bilbao, outro grande jogo aqui. O Newcastle vem fazendo uma campanha boa, principalmente jogando dentro da sua casa aqui. Newcastle com uma derrota, perdeu em casa, né, pro Barcelona, um jogo bem disputado. Poderia até pelo menos ter empatado esse jogo. Venceu o San Giloise fora de casa por 4-0 e venceu depois em casa o Benfica por 3-0. Então, a equipe do Newcastle vem fazendo uma campanha bacana nessa edição da Champions League aqui e vai enfrentar o time do Atlético de Bilbao, que vacilou nas 2 primeiras partidas, perdeu para o Arsenal na estreia, na sequência perdeu também para o Borussia Dortmund por 4-1, depois venceu por 3-1 a equipe do Karabag e vai tentar fazer mais um jogo aqui para pelo menos somar um pontinho aqui, o que na campanha aí para tentar pelo menos ficar numa vaga de playoff aqui interessante para a equipe do Atlético de Bilbao. Já o Newcastle pode mirar aí uma vaga direta, né, ficando entre os 8 primeiros colocados. Em caso de vitória aqui, pode subir na tabela o suficiente para chegar próximo ali. O Newcastle está aqui na 11ª colocação. Coisas importantes que a gente tem que ver em relação às escalações dos times aqui, tá? Do lado do Newcastle, os principais desfalques aqui, né? O Trippier e o Gordon. Acho que o Gordon vai jogar. Ele não tá aqui como titulares, mas é bem provável que se ele tiver condição de jogar pelo menos alguns minutos, talvez ele já comece o jogo, porque é um jogador muito importante, ele é o principal meio-campista dessa equipe do Newcastle atualmente, né? Então, é um jogador importante, se ele estiver disponível, ele vai a jogo sim. Do lado do Atlético de Bilbao, jogadores importantes que estão fora aqui, os irmãos Williams, né? O Iñaki Williams e o Nico Williams, que são os 2 principais jogadores da parte ofensiva aqui do Atlético de Bilbao, né? O Prados e o Sanadi também estão fora, são jogadores também importantes nessa montagem do time aqui. Então, desfalques aqui, a gente vê inclusive que o Nico Williams está colocado aqui como provável titular, tá? Ou seja, ele está na dúvida. É basicamente o mesmo caso do Gordon aqui do lado do Newcastle. Se tiver a mínima condição de jogo para jogar alguns minutos, ele vai começar, porque são jogadores fundamentais aqui nas duas equipes.
Eu não acho tão interessante essa odd do Newcastle aqui também. Como eu falei em outros casos, é aquela velha história da camisa do time inglês que puxa o preço. Aqui acho que o Newcastle é favorito, mas poderia estar com um preço ali perto de 1,60. Eu acharia que seria uma odd legal aí pro Newcastle nessa situação, nesse contexto aqui, tá? Mas vamos ver o que acontece. Eu gosto assim da possibilidade de trabalharmos a favor do Newcastle, contando com uma vitória do time inglês aqui dentro de casa, onde tem um fator local muito forte. Beleza? Para fechar de Champions, então, a gente tem aqui Olympique de Marselha e Atalanta. O Olympique de Marselha é uma equipe que vem bem nessa temporada também. Na Champions, não está fazendo uma campanha assim tão expressiva. Tem aqui 2 derrotas e apenas uma vitória. Perdeu para o Real Madrid por 2-1, tudo dentro do script. Venceu o Ajax por 4-0. Falávamos que o Ajax vem numa fase bem complicada, né? E depois perdeu pro Sporting de Portugal por 2-1. Então vejam que as derrotas do Olympique de Marselha são para times bons, né? O Real Madrid, por exemplo, está lá no topo de cima. O Sporting está aqui na 10ª colocação, então, e mesmo assim perdeu, mas perdeu jogando muito, perdeu um resultado apertado, 2-1 e 2-1. Então a equipe do Marselha pode sim entregar um futebol interessante aqui. A gente deve ver essa equipe no mínimo nos playoffs aqui, porque tem condição para chegar aí, pelo menos, até a próxima fase, a fase de playoffs da competição. A Atalanta vem logo acima na 19ª colocação, perdeu na estreia para o PSG 4-0, depois venceu o Bruges por 2-1 e na última rodada empatou com o Slavia Praga. Esse resultado aqui a Atalanta deu mole, né? A Atalanta poderia ter vencido esse jogo aqui, jogou dentro da sua casa. O Slavia Praga praticamente só se defendeu dentro do jogo, escapou um que outro contra-ataque e a Atalanta, tendo a possibilidade para poder matar o jogo, não o fez, né? Vamos só entrar aqui nesse jogo aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos ver se a gente pega aqui o jogo contra o Slavia. Olha aqui o gráfico da Atalanta nesse final de jogo aqui, ó. Foi um belo de um amasso, tá? E a Atalanta teve volume no primeiro tempo, que o primeiro tempo até foi bem dividido. No segundo tempo aqui a Atalanta precisou de algumas trocas aqui para engrenar no jogo, mas no final aqui teve grandes chances e acabou não conseguindo vencer esse jogo. Agora vai precisar fazer um bom jogo fora de casa contra a forte equipe francesa do Olympique de Marselha. Aqui eu acho que sim teremos um jogo bom para over, tá? Vamos pegar aqui as odds de gols, deixa eu dar um F5 aqui para aparecerem as odds. Vejam comigo aqui, ó. A linha do over 2,5 a 1,67 é um pouco amassada, mas está num preço bom ainda para dois times bem over. A linha do 3,5, 2,63, tá? Então eu acho que aqui a gente tem possibilidade sim para buscar um jogo com gols. Eu venho olhando esse jogo tentando buscar gols, ok? Bom, seguindo em frente então, aqui terminamos a Champions League. Se você ficou até aqui, pô, deixa o like, fortalece, né? Comenta aqui nos comentários o que você achou dessa análise e vamos para os jogos do Brasileirão. Lembrando sempre que quem está no apoio do conteúdo aqui é a Sporting Bet. Sporting Bet é a plataforma que eu tenho utilizado para fazer as minhas entradas pré-jogo, tá? A galera pergunta, trocou a Betfair pela Sporting Bet? Não, as minhas entradas ao vivo, ó, que eu continuo fazendo pela Betfair, tá? O que acontece? As entradas Panthers, entradas pré-live, quando eu faço entradas em mercado de cartões, em mercado de escanteios, em mercado de finalizações, alguma super cotação que eu pego nas casas de aposta, eu pego nessas plataformas que eu trago aqui para vocês. Então, eventualmente, se vocês quiserem pegar também, é só clicar no link que está na descrição e criar sua conta aí no site da Sporting Bet. Lembrando sempre, para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. A gente tem que fazer esse disclaimer aqui todas as vezes, ok? Falando de Brasileirão, então, temos esse jogo aqui, excepcionalmente às 15 horas, Sport e Juventude, né? O Sport Recife está na lanterna do campeonato, virtual rebaixado, Juventude está na vice-lanterna, mais ou menos na mesma situação, tá? Então esse jogo foi colocado às 15 horas da tarde de uma quarta-feira, não é à toa, tá? O que a gente pode falar desse jogo aqui? São duas equipes que já não têm basicamente muito a perder nesse campeonato, né? Tanto o Sport quanto o Juventude estão jogando essa reta final de campeonato brasileiro aqui já sem muitas esperanças de sair dessa situação. É óbvio, enquanto existir ainda
a chance matemática de não ser rebaixado, os times têm que continuar jogando, dando a vida ali para tentar se salvar dessa situação, né? O time do Sport tem dado uma leve melhorada, embora não tenha traduzido isso em resultados, mas o time dentro de campo tem conseguido jogar um pouco melhor nos últimos jogos, a gente tem percebido isso, tá? É o suficiente para você se envolver num jogo desses aqui, colocando a mesma stake que você vai usar na Champions League? Olha, é difícil, tá? É difícil porque aqui a gente tem dois times extremamente instáveis e que não passam nenhuma confiança para a gente trabalhar algum mercado de probabilidade aqui nesse jogo, tá? O que eu posso indicar para vocês? Um mercado de ambas marcam. Como eu falei para vocês, o fator desespero aqui pode fazer sentido aqui, porque já nenhum dos dois times tem algo a perder aqui. Então, se o time tomar um gol, ele não vai ficar esperando ali, não vai jogar fechado, esperando o resultado. Os dois times vão partir para cima e a gente deve ter, pelo menos, embora a qualidade de finalização das duas equipes seja bastante abaixo da média do Campeonato Brasileiro, né, a gente vai ter duas equipes muito interessadas em pelo menos não perder esse jogo aqui, tá? Então acho que um ambas marcam aqui pode ser interessante nesse confronto. Seguindo para os jogos da noite, então a gente tem às 19 horas Bragantino e Corinthians. A equipe do Bragantino, agora com um trabalho novo, né? Contratou o Wagner Mancini, se não me engano, como treinador, né? Vamos dar uma olhada aqui, a gente já tem aqui as escalações. É o Wagner Mancini, exatamente. Tem aqui alguns jogadores importantes de fora, né? O Matheus Fernandes vai cumprir suspensão. O Guzman Rodrigues também está fora por lesão. O Bruno Gonçalves também está fora. Então, são os principais jogadores ausentes aqui nessa equipe do Bragantino, né? Do lado do Corinthians não temos assim, desfalques importantes. O Vitinho talvez seja o principal deles. Mas o Corinthians conta com o seu quarteto ofensivo aqui que teve os melhores resultados a nível de performance ao longo dessa temporada. O Carrijo, o Garro, o Depay e o Yuri Alberto, né? Contra o Grêmio a gente já viu que esse time venceu por um placar mínimo, né? Poderia até ter vencido por mais aqui. O Grêmio conseguiu mostrar um jogo de relativa qualidade enfrentando o Corinthians aqui, mas faltou bastante a nível de soluções técnicas aí, principalmente no meio-campo do Grêmio, para conseguir produzir um jogo mais parelho contra a equipe do Corinthians, né? E aí, como eu falei para vocês, esses nomes aqui se destacaram e a gente teve o time do Corinthians conseguindo mais um bom resultado aí na última rodada. A tendência é que o Bragantino, que não vive um bom momento aqui, tenha que se expor muito, deixa alguns espaços aí, principalmente para o Yuri Alberto, que é um jogador de velocidade, conseguir sair na cara do goleiro em algumas situações, tá? Então, perdão, além de ser um jogo interessante para a vitória do Corinthians, eu acho que esse jogo aqui é um jogo interessante para finalizações do Yuri Alberto, para escanteios do Corinthians, tá? E eventualmente para cartões também, mas eu acho que a equipe do Bragantino não tem sido uma equipe... bom, as duas equipes elas estão... O aspecto disciplinar aqui tá bem parelho, né? Média de 6,8 cartões para as duas equipes, então é mais ou menos o que a gente pode esperar. Aí, a arbitragem da Edna, que é uma árbitra que não solta muito cartão no jogo, tá? Então, isso aqui pode ser um fator para você ficar de olho aqui para não entrar tanto nas linhas de cartões aqui nessa partida, beleza? Seguindo então, a gente tem aqui Vitória da Bahia e Internacional. O Vitória da Bahia que está lá na primeira vaga de Z4, ali na 17ª colocação. Está a 5 pontos do Internacional, que empatou na última rodada contra o Atlético Mineiro, conseguiu somar mais um pontinho aqui, distanciar um pouco mais dessa região aqui. Então, mesmo que vença o seu jogo aqui, a equipe do... se o Vitória vencer o seu jogo e o Santos perder o seu jogo, o Vitória pode passar o Santos nessa rodada, né? O Vitória tem 31, o Santos tem 33, e aí o Vitória faria 34, o Santos ficando a 33, seria ultrapassado pelo Vitória. Se o Santos empatar e o Vitória vencer, o Vitória ainda não ultrapassa o Santos, porque a diferença de saldo de gols é vantagem ainda para o Santos aqui, uma vantagem grande inclusive, né? Então a gente tem aqui a possibilidade do Vitória
ganhando a sua partida, combinando com o resultado aí de derrota da equipe do Santos, pode sim sair da zona de rebaixamento. Então, um jogo onde a equipe do Vitória deve fazer um caldeirão lá no Barradão para receber a equipe do Internacional. O Inter que não está completamente livre da ameaça de rebaixamento também, né? Embora não tenha risco de entrar no Z4 nessa rodada, justamente por essa distância de 5 pontos da equipe do Vitória, né? Mas se perder essa, depois a tabela do Inter vai ser complicada. A gente vai começar a olhar as tabelas das equipes no Campeonato Brasileiro daqui para frente, né? Pegando só o Brasileirão aqui e olhando as tabelas dos times ao longo do campeonato, depois do Vitória, o Internacional vai pegar o Bahia na sua casa, depois do Bahia o Internacional vai pegar o Ceará fora, depois do Ceará fora o Internacional vai pegar o Santos em casa, também um jogo que será de 6 pontos, e assim vai indo. Então a tabela do Internacional não é uma tabela tranquila nas próximas rodadas. Um mau resultado contra o Vitória significaria um risco muito grande aqui para a equipe do Inter, né? Então a tendência é que o time do Inter jogue aqui pelo menos para tentar empatar esse jogo, porque um pontinho fora de casa contra o Vitória passa a ser interessante para o Inter aqui, certo? Então, na minha visão, um jogo para poucos gols esse aqui, lei ao Internacional como visitante aqui, já que a necessidade do time do Vitória vai fazer o time ter que buscar muito mais pelo placar do que a gente viu em outros jogos anteriores. Depois a gente vai para Botafogo e Vasco, clássico carioca aqui, onde o Botafogo que está lá na 6ª colocação, caso se mantenha por aqui, pode pegar sim uma vaga direta para Libertadores já, né? Então, quem ficar na 5ª colocação aqui certamente vai garantir uma vaga na próxima Libertadores, uma vez que Palmeiras e Flamengo disputam a final dessa edição. Então vai abrir mais uma vaga aqui, esse G4 vai virar G5 pelo menos, podendo virar G6, dependendo aqui se o campeão da Copa do Brasil, né, que vai ser disputada entre Vasco e Fluminense, se não me engano, né? O campeão da Copa do Brasil pode sair também daqui e abrir mais uma vaga, tá? Então a gente tem aqui o Botafogo, hoje 6º colocado, né? E o Vasco fazendo, se não me engano, a melhor campanha do retorno do campeonato, né? Perdeu na última rodada aí pro São Paulo, não jogou tão bem, mas vinha numa sequência muito boa aqui, só de vitórias a equipe do Vasco. Então agora vai enfrentar o Botafogo, que leva vantagem devido ao piso sintético, né? A gente sempre fala isso e não tem como escapar dessa análise, porque de fato a velocidade do piso artificial favorece muito o time da casa, nesse caso aqui o Botafogo, e a grama do Botafogo ela é mais rápida, por exemplo, que a do Palmeiras, que é sintético e também já é bem veloz o jogo lá. Então o Botafogo tem essa vantagem a seu favor e faz sentido esse preço aqui do Botafogo mais favorito nesse confronto. Se a gente pegar aqui as escalações, muitos desfalques na equipe do Botafogo, hein? Jogadores importantes aqui de fora nesse time do Botafogo, então a montagem do Davide Ancelotti aqui deve ser por um time meio alternativo aqui. Eu não sei se ele vai manter essa postura aqui do 4-2-3-1, que é a formação que ele vinha colocando a campo nos jogos anteriores, tá? Eu não sei se ele não vai modificar um pouco isso aqui, devido às ausências de jogadores importantes por lesão aqui que o Botafogo vai sofrer nessa partida, tá? Do lado do Vasco, 2 jogadores aqui suspensos por cartão, o Paulo Henrique e o Nuno Moreira, que vinha muito bem, né? E o Jair machucado também, desfalque importante aqui nessa equipe do Vasco. Porém, terá o retorno de Ryan aqui no ataque, jogador que vem fazendo excelentes jogos aqui pela equipe do Vasco. Coutinho e Veguete aqui, os dois juntos, completam esse trio ofensivo aqui, que vem tendo excelente resultado na equipe do Vasco recentemente, tá? Eu acho que a gente pode buscar aqui ambas equipes marcam a 1,80. Acho que a gente pode buscar um over 2,5 gols a odd 2. E eu teria cuidado para trabalhar alguma coisa de match odds aqui, com uma tendência de ir lei ao Vasco, devido a essa situação que eu falei para vocês do gramado, enfim, mas a quantidade de desfalques do Botafogo me chama mais para o mercado de gols do que do mercado de vitória do time da casa, ok? Depois temos Atlético Mineiro e Bahia, o Atlético Mineiro que vive um momento bem interessante aqui, conseguiu chegar na final da Sul-Americana, conseguiu um empate contra o Inter fora de casa, que é sempre um resultado
interessante, né? Então o Atlético Mineiro, que vinha numa sequência complicada e bem turbulenta, né, já consegue dar uma respirada e se afasta um pouco daquela região mais bagunçada aqui na tabela, já com 37 pontos aqui, né, fica numa distância relativamente tranquila, embora ainda não segura, né, de vitória aqui, que é o primeiro na zona da degola. Então o Atlético Mineiro, somando mais 3 pontos aqui, garante sua tranquilidade na Série A em definitivo. É um jogo difícil contra a equipe do Bahia, que almeja ainda essa vaga direta de Libertadores. Hoje é quem ocupa essa quinta colocação, que daria, teoricamente não, na prática daria sim uma vaga direta de Libertadores, né? Então, pro Bahia empatar em casa contra o Atlético é interessante. Pro Atlético é interessante vencer esse jogo, tá? Então a gente tem aqui odd 2,15 pro Galo, odd 3,50 pro Bahia. Tendência aqui de um bom jogo, tá? O Galo que se prepara aí para uma final de Sul-Americana, embora não tenha tanto foco no Campeonato Brasileiro, mas a equipe do Galo pretende sim somar pontos para ficar numa posição tranquila no Brasileirão. Então acredito que a gente pode fazer alguma coisa aqui contra a equipe visitante, tá? Imaginando aqui que o Galo consiga vencer ou pelo menos empatar esse jogo aqui contra o Bahia, certo? Depois Grêmio e Cruzeiro. Jogo às 20 horas dessa quarta-feira. Um jogo onde muito provavelmente a gente vai ter um grande público na Arena do Grêmio novamente para receber aqui a equipe do Cruzeiro, né? O Grêmio que vinha numa sequência até interessante ali, mas com altos e baixos na tabela, não vai conseguir se consolidar muito mais do que uma vaga de Sul-Americana, né? O grande objetivo do Grêmio talvez seria uma vaga de pré-Libertadores, mas a pontuação aqui já está bem distante, né? Levando em consideração aqui que vai abrir mais uma vaga direta, a pré-Libertadores pode vir até a 7ª colocação aqui. O Grêmio está com 39 e o 7º colocado, o Fluminense, tem 47. Então é uma distância aí de 8 pontos, né? Que dificilmente o Grêmio vai conseguir tirar, porque não vem conseguindo fazer um futebol assim tão exuberante como se imaginava. O Cruzeiro ainda sonha com a possibilidade, embora remota, aqui de chegar ao título do Campeonato Brasileiro, né? A briga do Cruzeiro, na minha visão, é para consolidar uma vaga direta de Libertadores aqui, que muito provavelmente o time não vai ter grandes problemas em conseguir chegar, né? Mas o título já ficou mais complicado aqui, porque nas últimas 5 partidas, apenas 2 vitórias aqui, empatou contra o Palmeiras, um duelo direto aqui, né? Já tinha empatado anteriormente o clássico contra o Atlético Mineiro, né? E empatou também contra o Sport Recife. Esse jogo aqui dentro do Mineirão, o Cruzeiro poderia ter vencido, estaria numa situação diferente aqui, estaria mais próximo dos times do Flamengo e do Palmeiras aqui na disputa do campeonato. Então, se o Cruzeiro vencer o Grêmio fora de casa, consegue um resultado aí que, na expectativa da equipe ao longo do campeonato, não era assim uma expectativa tão real, né? Se o Cruzeiro empatar contra o Grêmio aqui, acredito que vai ser um bom resultado. Embora o Cruzeiro tenha odd de favorito aqui a 2,30, a gente precisa acreditar que o Grêmio consegue fazer um jogo melhor dentro da sua casa do que fez como visitante na última rodada, onde conseguiu empatar contra o Corinthians, né? Então aqui a gente tem vários jogadores do Grêmio também desfalcando a equipe, quase um time inteiro fora, né? Destaque aqui pro Vila Sante, pro William, esses jogadores, Marcos Rocha, esses 3 aqui com certeza, se estivessem saudáveis, eles seriam tranquilamente titulares na equipe do Grêmio, né? Do lado do Cruzeiro tem alguns desfalques importantes também, o Fagner não tá, o Marquinhos, o Wanderson não joga mais essa temporada, Matheus Henrique também não, o Bolacier também não, e o Janderson talvez esteja disponível, mas não começa como titular, tá? No entanto, Caio Jorge, Matheus Pereira, esses jogadores aqui que vem fazendo bom campeonato pelo Cruzeiro estarão disponíveis e são jogadores fundamentais para que o Cruzeiro faça um bom jogo, tá? Lei ao Cruzeiro, eu gosto aqui, imagino que o Grêmio vai conseguir fazer um jogo, se não para amassar o Cruzeiro, mas levemente superior, né? E também o mercado de over goals aqui, acho que a gente pode buscar por alguma coisa, no mercado de over 2,5 aqui a 2,05, acho interessante essa linha para a gente pegar no ao vivo, certo, galera? Para fechar então o último jogo depois de 45 minutos de vídeo, São Paulo e Flamengo, jogo que pode aqui sim alterar os rumos do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui, pegando na tabela do campeonato aqui, a gente tem
Flamengo e o Palmeiras, os dois com 30 jogos, né? Então eles estão com um jogo a menos aqui do que o Cruzeiro, Mirassol, Bahia, que são os outros na sequência da tabela aqui, né? E o Flamengo vai jogar essa partida contra a equipe do São Paulo, que está na 8ª colocação, que também mira uma vaga de Libertadores, que conseguiu vencer o Vasco, que vinha muito bem no campeonato aí na última rodada. Então o São Paulo vem de tanque cheio para enfrentar o Flamengo dentro do Morumbi, onde o time do São Paulo costuma ser mais forte. Não tem sido, né? Vamos combinar aqui que nessa edição do Campeonato Brasileiro não tem sido tão estupendo assim o São Paulo jogando dentro de casa, né? Mas é sim um fator local a gente considerar aí a equipe do São Paulo contra o Flamengo, sempre muito público aqui no jogo do São Paulo, Morumbi provavelmente lotado aqui para essa partida. E o time do Flamengo, embora esteja com o olho na final da Libertadores, que é logo ali no final do mês também, a equipe do Flamengo vai com força máxima para esse jogo porque vale a liderança do campeonato. Vencendo, aqui o Flamengo volta a passar o Palmeiras na tabela do campeonato, então a gente tem aqui o time do Flamengo mais próximo possível do seu time titular. É o time que vem jogando aqui com Pulgar e Saul no meio-campo, Luiz Araújo, Arrascaeta e Samuel Lino. A gente via aqui, eventualmente, o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, ou alguma modificação nessa montagem aqui, né? Ou o Pedro no ataque aqui e o Plata pelo lado. Então a gente vai ter agora o Pedro não tá jogando, o Carrascal também não tá, né? Esses são os dois principais desfalques ofensivos aqui. Temos Bruno Henrique fora por cartão, temos o Jorginho fora por lesão, esse aqui seria titular com certeza. O Pedro, que vinha muito bem, lesionou também. O Everton Araújo foi expulso no último jogo, né? Então a gente tem aqui alguns desfalques importantes da equipe do Flamengo. No entanto, como eu sempre falo para vocês, o elenco do Flamengo foi montado também pensando nessas situações aqui. Então, tem jogadores de excelente nível à disposição para substituírem esses que estão fora, desfalcando a equipe. Então, o Flamengo vem muito forte, é favorito contra o São Paulo mesmo fora de casa. No entanto, pegar um back ao Flamengo aqui, eu acho um pouco arriscado, tá? Devido a tudo isso que eu falei para vocês aqui, o time do São Paulo é uma equipe que tem aqui voltando o Luciano, né, ao time titular. Tem o Lucas Moura, que tá em boa fase, né? Tem vários jogadores aqui que estão fora também por lesão, por suspensão, enfim, que vão desfalcar o time. Mas dentro de casa eu gosto bastante de alguma coisa pro lado do São Paulo aqui. Pegar São Paulo ou empate, né? O famoso Lei Flamengo aqui também me serve nessa partida aqui. No entanto, se o time do Flamengo engrenar, eu acredito que o time do Flamengo não vai amassar o São Paulo, mas ao longo do jogo pode melhorar e aí a gente fecha a posição e busca alguma coisa talvez no mercado de gols. A gente tem a linha aqui do over 2,5 para esse jogo pagando 2,35, ou seja, o mercado espera um jogo com poucos gols, né? Podemos explorar essa linha aqui buscando gols limite tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Show de bola, rapaziada. Essa foi a minha análise, então, para todos os jogos dessa quarta-feira, jogos importantes aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Valeu, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.